Aqui quem fala é o Anderson Proença e a trivia de hoje é sobre os 50 anos do álbum The Dark Side of the Moon. No dia 1º de março de 1973 era lançado o álbum da banda Pink Floyd, que tinha na sua formação o baixista e vocalista Roger Waters, o guitarrista David Gilmour, o tecladista Rick Wright e o baterista Nick Mason. O álbum, originalmente concebido como uma coesa coleção de canções sobre as pressões enfrentadas por um músico, o objetivo inicial abordando assuntos mais abrangentes como a riqueza em Money, os conflitos armados em Anzandan, a loucura em Brain Damage, crises existenciais em Time e a morte em The Great Gig in the Sky. Há muito que se dizer sobre a obra tão importante da música. E nesse disco, Roger Waters passa a assumir o encargo de diretor artístico e conceitual de toda a obra, assinando todas as letras, e o guitarrista David Gilmour se destaca também como o principal melodista. O período de gravação foi de maio de 1972 a fevereiro de 73, corresponde à fase mais intensa para o quarteto inglês, ao trabalhar em 18 horas por dia, compor, gravar e manter sua agenda de shows na época. O álbum contribuiu para a história gloriosa do estúdio Abbey Road, com o apoio de Alan Parsons, que era o técnico de som do estúdio e que neste álbum tornou-se uma espécie de quinto membro do Pink Floyd, com as soluções engenhosas arranjado com efeitos derivados de uso de sintetizadores de forma inovadora na época. Em 20 de janeiro de 1972, a banda tocou todas as faixas do álbum ao vivo, a mesma sequência em que aparecem na obra no Brighton Dome, no show que chamaram de Dark Side of the Moon, A Piece for Assorted Lunatics. O grupo repetiu a apresentação ao longo de 1972, melhorando as faixas e as transições entre elas com a prática. Das 7 capas sugeridas pelo design Storm Thorgerson, houve um consenso imediato numa só, a do triângulo com os efeitos de luzes, que simboliza a ambição, mas também a loucura e a ganância. Em uma entrevista à BBC em 2009, Thorgerson falou com modéstia sobre sua criação mais famosa. É uma ideia boa, mas simples. A refração da luz por um prisma é algo comum na natureza, como um arco-íris. Eu gostaria de reivindicar a ideia como sendo minha, mas infelizmente ela não é minha. Thorgerson também conta que a ideia surgiu a partir de um desafio lançado pelo tecladista Richard Wright. Ele disse de forma provocadora: "Não vamos pegar suas fotos não, nós já usamos suas fotos antes, não dá para termos uma mudança? Um gráfico bacana, alguma coisa chique, estilosa e elegante." A capa de The Dark Side é tão icônica que fica difícil até mesmo imaginar que ela poderia ser diferente, principalmente se pensarmos que ela poderia ter uma imagem do personagem de quadrinho surfista prateado da Marvel Comics. Em uma entrevista, Powell disse que eles nunca receberam a permissão para usar a imagem, mas que era uma ideia muito mística e cósmica. O álbum foi originalmente apresentado numa conferência de imprensa no dia 27 de fevereiro de 1973, no Planetário de Londres, com imagens do cosmo exibidos na cúpula ao som da música do disco, que estava no seu pré-lançamento. E um curioso fato sobre The Dark Side of the Moon e o filme Mágico de Oz foi investigada pelo premiado jornalista Charlie Savage quando trabalhava no The Boston Globe. Ele foi responsável por escrever o que é considerado o primeiro artigo sobre a conexão entre as obras. Essa história já circulava em fóruns de discussão com fãs do Pink Floyd expondo suas teorias numa época de internet engatinhando. Então Charlie Savage escreveu um artigo publicado no dia 1º de agosto de 1995 no The Journal Gazette, chamado The Dark Side of the Rainbow. Dava as instruções necessárias para que pessoas do mundo inteiro fizessem o teste e tirassem suas próprias conclusões. Ao longo dos anos, outros apelidos foram surgindo, como Dark Side of the Oz e The Wizard of Floyd. No artigo seguia as seguintes instruções: alugue o Mágico de Oz, desligue o som da televisão, coloque The Dark Side of the Moon no seu CD player, aperte o play no exato momento que o leão da MGM rugir pela primeira vez. Só que algumas pessoas defendem que seja no terceiro rugido, mas Charlie Savage descobriu que no primeiro funcionou melhor para ele. O próprio Charlie, entretanto, antecipava o veredito. O resultado é impressionante, é como se o filme fosse um longo videoclipe de arte para o álbum. As letras e os títulos das músicas combinam com a ação e o enredo. A música cresce e diminui com a movimentação dos personagens.
Charlie Savage também cita alguns exemplos. Logo em Breathe the Air, a primeira música com vocais, David Gilmour canta "But I only feel right the tide in the balance on the biggest wave". O trecho casa com a cena em que Dorothy caminha sobre a cerca do chiqueiro, se equilibrando como numa corda bamba. No exato momento em que a jovem despenca, a letra diz "You race toward an early grave", e há uma transição abrupta para a faixa seguinte, On the Run. Dentre um dos momentos curiosos, há um trecho do filme onde Dorothy acorda em Oz, e ela abre uma porta e o filme fica colorido mostrando a cidade de tijolos amarelos. E nesse exato momento começa o som das caixas registradoras da música Money. Agora restava saber se os músicos em algum momento tiveram essa intenção, tanto que em 1997 a MTV americana questionou o baterista Nick Mason se houve essa intenção, sendo negado com bom humor. Nick explicou que não havia tecnologia para ligar um monitor no estúdio e acompanhar as cenas, e ainda disse: "Algum cara com muito tempo livre teve essa ideia de combinar Mágico de Oz com Dark Side of the Moon". Em 2023, próximo ao aniversário de 50 anos do álbum, o apresentador Joe Rogan perguntou justamente para Roger Waters se havia alguma verdade nos boatos de que a banda planejava essa sincronização. Segundo palavras do baixista, "Besteira, claro que há. Quero dizer, pode não ser. Pode se você fizer o que eles dizem, mas não tem nada a ver conosco, nenhum de nós. Não tem nada a ver com ninguém do Pink Floyd ou qualquer pessoa que gravou o álbum ou alguma música. É algo que alguém pensa. É uma coincidência, talvez seja uma coincidência cósmica. Existem discos que fizeram sucesso e existe The Dark Side of the Moon. A obra eternamente popular do Pink Floyd vendeu mais de 15 milhões de cópias nos Estados Unidos desde o seu lançamento e mais de 45 milhões ao redor do mundo. Além do massivo sucesso comercial, foi um ponto decisivo na carreira do quarteto britânico, que marcou a transição de um Pink Floyd experimental e progressivo para um ícone do rock caracterizado pela riqueza de suas músicas, e manteve-se no top da Billboard durante 736 semanas seguidas, de 1973 até 1988. Diz aí nos comentários qual a sua música favorita do álbum. Já assistiu The Dark Side of the Rainbow? Se gostou do conteúdo, curta, nos siga e até a próxima trivia.